irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Ezequias. Este é o canal EBD Coité. Aqui nós estudamos as lições da CPAD na faixa etária dos adultos, dos jovens e dos juvenis. E hoje vamos estar estudando esta lição aqui, na faixa etária dos adultos, que tem por título A Carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Pega papel, pega caneta, pegue a sua revista e a sua Bíblia Sagrada e vamos ao estudo da Palavra de Deus. Lembrando também para os irmãos que este slide em que usamos aqui na nossa pré-aula, ele estará disponível para o irmão na descrição do vídeo. Eu vou estar deixando o WhatsApp lá, o irmão ou a irmã que tiver interesse em receber esse slide totalmente profissional para você estar usando aí na sua igreja para abrilhantar a sua alma, é só chamar a gente lá no WhatsApp, que a gente vai ter o maior prazer de te enviar tanto o slide como o PDF que usamos como esboço aqui. E tudo de graça, tá bom? Não será cobrado um centavo por isso. Então, dito isso, vamos para a nossa aula. Veja bem que slide totalmente profissional. Então, nós vamos ter aqui na nossa introdução o seguinte, Na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. O diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Essa será a temática da nossa lição. Ali vamos ter a palavrinha-chave que é inimigos. Grave bem isso, você tem inimigos. Não é o teu irmão de banco que senta aí na igreja onde você congrega, não. Existe um inimigo verdadeiro contra nós e às vezes as pessoas dão lugar a ele para nos afrontar. Mas hoje o nosso foco é o inimigo verdadeiro. Vamos estar falando sobre o diabo, vamos falar sobre as obras da carne e também vamos falar sobre o sistema maligno no mundo. Dito isto, temos aqui também os nossos hinos sugeridos no nosso slide e a leitura bíblica em classe que o irmão e a irmã pode estar fazendo aí na sua sala de EBD. Então, dito isso, vamos para o início da nossa lição. A lição de hoje tem o título de Os Inimigos do Cristão. Então, vamos a ele. Aqui nesse primeiro tópico, nós vamos ter o seguinte, o primeiro inimigo do cristão, o diabo. Então vamos estar estudando a figura do diabo. Aqui tem dois pontos onde separamos da nossa lição, que é onde vai ter todo o comentário que tem nesse primeiro subtópico, que é o diabo é real, ele existe, não é uma história de carochinha, vamos assim dizer. Então aqui diante desse primeiro tópico, a gente vamos ter o seguinte aqui, a crença na existência do diabo, ela tem dois extremos. Existe aqueles que enfatiza demais o diabo, como tem aqueles também que acha que o diabo é irrelevante, é qualquer coisa. E não é bem assim. Outro dia eu vi um pastor criticando outros pastores que dão muita ênfase ao diabo. Ele até usou esse termo, falou assim, tem ministros aí, tem pastores que se o diabo não existisse, o ministério dele acabava, porque todo o ministério dele é voltado a falar do diabo, a entrevistar o diabo, a estar expulsando o diabo.
Então, se não tiver o diabo, o ministério dele cai. Isso é uma verdade. Não podemos dar tanto palco para o diabo. Não podemos subestimá-lo, mas também não pode dar tanto palco. Como também tem um outro lado, uma outra classe também, que subestima. Tem muitos pastores aí também que criticam esse pessoal, mas que eles próprios também colocam Deus como autor do mal, autor do pecado, que quando vai ver no bojo da sua doutrina, o diabo não tem muito o que fazer, porque Deus é o causador de tudo, até o pecado é criado por Deus. Então, precisa haver essa temperança, nem tão de mais, nem tão de menos, mas que ele existe, ele existe. E ainda nós vamos ter aqui o seguinte, a palavra diabo tem origem no grego antigo, diabolos, que significa caluniador e acusador. É o que ele faz o tempo todo, inventa calúnia e acusações contra as nossas vidas. Bem? E ainda nós vamos ter aqui dentro desse primeiro subtópico o seguinte, ó, o Novo Testamento menciona a atuação do diabo por 25 vezes, para que nos alertar a compreensão da visão cristã sobre o diabo e sua influência no mundo. Então, 25 vezes é falado as formas que ele age, a forma dele agir. Para quê? Para nos alertar que grande é a influência do diabo no mundo. Ele está influenciando em tudo, no cinema, nas novelas, na música, em todo canto o diabo está influenciando. Então precisa a gente ficar alerta e compreender que a gente, como servos de Deus, precisamos resistir ao inimigo para não cair em tentação. Então esse é o entendimento que nós vamos ter aqui no primeiro subtópico. Nós já vamos ao nosso segundo subtópico, mas antes eu já queria lhe pedir, curta esse vídeo, se inscreva no canal para receber sempre em primeira mão tudo que postamos aqui. Nós semanalmente postamos slides, PDF e videoaulas, faixa etária dos adultos, dos jovens e dos juvenis. Então, nos ajude aí, dê o like, se inscreva no canal e compartilha também com outras pessoas para que sejam edificadas pela palavra de Deus. Então, dito isso, vamos para o nosso segundo subtópico. Veja que slide legal, totalmente profissional, para você estar apresentando aí na sua sala de aula. Vai enriquecer bastante. Vamos lá, aqui também separei em 3 partes esse recorte da lição. E aqui dentro desse recorte dessa lição, nós vamos ter o que? O seguinte aqui, ó. Vamos ter as informações que o diabo ele pertencia a uma ordem angelical dos querubins. E o que significa querubim? Querubim significa guardião ou mensageiro divino. Ou seja, guardião aquele que traz proteção e o mensageiro divino aquele que tem proximidade com aquele que está enviando a mensagem. Bem sabemos que ele era um anjo perfeito, Deus o fez perfeito, mas ele deixou a iniquidade entrar no seu coração e, como toda a história a gente sabe, ele foi expulso do céu, mas as características que ele tem vieram com ele, muitas delas. Ele só perdeu a santidade, o bem, ele se tornou mal. Então, mas muita coisa como inteligência, a sabedoria, as coisas que ele fazia, ele sabe fazer, só que agora ele usa de uma maneira errada. É tipo a pessoa que ela tem uma inteligência absurda, mas ele usa essa inteligência para viver no mundo do crime, para enganar, para roubar, imitando o seu pai, né? Que é o diabo, que é isso que ele faz. Ele tem uma inteligência, ele é muito sábio,
mas ele usa tudo isso para causar destruições. Então, nesse sentido aqui, que ele tem esse senso de proteção, ele era aquele que protegia, ele tinha proximidade ali com o Eterno, então ele tem esse feeling de trazer ali para as pessoas situações em que pareça que está tudo protegido, que está tudo tranquilo, que nada vai dar errado ali, que aquilo está sendo bom, mas por trás ele está planejando destruir o ser humano, que é isso que ele quer fazer. E aí na questão aqui dele estar próximo, ele sabe como se aproximar das pessoas para que as pessoas não se espantem. Por exemplo, ele nunca vai aparecer como o cinema coloca aí, né? Aquele diabo vermelho com um tridente na mão. Nunca. Se bem que ele é mais feio do que aquilo ali. Mas ele nunca vai aparecer da maneira mesmo que ele é. Ele vai sempre se camuflar e aparecer de uma maneira bonita, apresentável e que chame a atenção e que a pessoa ache que aquilo é bom. Mas no final será o seu fim. Se deixar ele agir, será o fim da pessoa. Então ele tem essa proximidade de trazer a pessoa para perto, de fazer com que a situação esteja ali parecendo que está tranquila, mas no fundo não tem nada de tranquilo. Ele está tramando e planejando destruir as pessoas. Então precisa ficar muito atento com tudo que ele faz. Não podemos subestimar os seus ardins, tá? Aqui ainda dentro desse tópico nós vamos ter o seguinte, ó. Ele é o chefe dos anjos caídos. Apocalipse capítulo 12, versículo 4 diz que ele conseguiu levar uma terça parte dos anjos junto com ele na sua queda. E aí qual que é o entendimento aqui? Se ele conseguiu enganar uma terça parte dos anjos que eram perfeitos, não eram imperfeitos igual eu e você, imagina o que ele não pode fazer para nos enganar. Se a gente der espaço, der ouvidos ao diabo, é como diz o ditado, ele coloca a gente no bolso fácil, fácil. Tamanha é a sua inteligência e as suas estratégias. Por isso que Paulo falou lá em Efésios capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo, porque se der lugar para ele, ele entra e faz um estrago. E aqui para a gente já finalizar esse segundo tópico, nós vamos ter aqui o seguinte. Um ser, ele é um ser com personalidade, tem uma característica que lhe é própria, e isso lhe distingue, porque ele tem uma personalidade. E ainda a lição vai nos dizer que ele tem inteligência, que ele tem raiva e tem desejos. Se unir essas três coisas, se pegar a inteligência, a raiva e os desejos e juntar tudo ali, olha o que pode acontecer, ó. A inteligência é quem vai influenciar a forma como a raiva e os desejos são expressos e controlados. Ou seja, ele está ali morrendo de raiva. A intenção dele é matar, ele quer destruir, acabar com tudo. Mas a inteligência que ele tem, a sabedoria que ele tem, que é própria dele, que ele usa maleficamente, faz com que ele controle esta raiva que ele tem, que ele controle ali esse desejo que ele tem de acabar com a raça humana, e aí controla tudo bonitinho. E aí, no caso, sendo assim, essa inteligência vai direcionar para manipular ou alcançar objetivos específicos. Não se engane. O inimigo, ele quer destruir, ele quer tirar o crente da caminhada. Nós estamos estudando a carreira que nos está proposta.
É uma caminhada do cristão para o céu. Ele quer tirar o cristão da caminhada e ele vai fazer de tudo, ele vai usar tudo que ele puder para tirar o crente da caminhada. Mas fiquemos atentos contra as ciladas do inimigo. Então, esse é o entendimento que a gente vai ter neste segundo subtópico. Nós já vamos para o terceiro subtópico. Mais uma vez eu lhe peço, meu irmão, minha irmã, se esta aula já está sendo bênção para a sua vida, se está contribuindo de alguma maneira para você, então nos ajude para que nós possamos crescer mais ainda na graça e no conhecimento. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha também com os demais irmãos. Amém? Então vamos já para o nosso terceiro subtópico. Lembrando mais uma vez, se você quer receber esse slide que usamos aqui, ou o PDF que usamos também aqui como esboço, vou deixar o zap aí na descrição do vídeo, é só você chamar, eu vou te mandar de graça, tá? Não vou te cobrar nada por isso, não vou lhe pedir um centavo, a única coisa que eu vou lhe pedir é curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha, só isso, não lhe custa nada isso, é 0,800, tá bom? Então vamos em frente. Aqui também separei 3 pontos da lição, tá bom? Vamos ter aqui a parte A, parte B e a parte C. Então dentro desse tópico aqui, o que nós vamos ter aqui para estudar dentro desse tópico aqui, ó? Aqui nós vamos estudar os vários nomes do inimigo. E ao estudar os vários nomes do diabo, nos dá uma compreensão mais completa das estratégias para resistir às tentações e ataques espirituais feitos por ele. Então estudar todos esses nomes aqui, ó, mostra a forma que ele age. Tá aí na lição, mastigadinho pra gente. Cada nome que é mencionado dele tem um significado. Então, é uma forma que ele vai agir contra o povo de Deus. Ele sempre vai estar agindo contra o povo de Deus. Na verdade, contra a raça humana, né? Até aqueles que ainda não são povos de Deus, que ainda são criaturas de Deus, que não aceitaram Jesus, ele também trabalha para destruir essas pessoas. Ele quer destruir a raça humana e principalmente os crentes. Por quê? Porque os crentes é aqueles que detêm a palavra de Deus e pregam o evangelho para a salvação dos outros. E como ele não quer ver ninguém ser salvo, então ele vai agir 24 horas por 48 contra a vida do crente. Então, a gente estudar esses nomes nos deixa mais esperto para saber o momento, qual é a hora que ele está agindo. Porque assim, irmãos, às vezes a gente falha porque a gente espiritualiza aquilo que é material e quer materializar aquilo que é espiritual. Então precisa haver esse discernimento, né? E tem muitas coisas que a influência maligna está por trás e querendo tirar a nossa paz, e a gente não vigia e deixa com que isso aconteça, mas vigiemos em nome de Jesus. Então, aqui dentro desse tópico vamos estar estudando todos os nomes, e eu queria acrescentar outro ponto aqui, que é destacar que ele não age sempre da mesma maneira. Olha que interessante, ele sempre vai atacar de uma maneira diferente. Então, aqui no caso, está mencionado uma forma dele atacar, aqui já tem outra, aqui já tem outra, e aí você vai indo. São várias formas que ele ataca. Então ele não vai agir só de uma maneira, ele vai começar a agir de uma maneira, você percebeu, entendeu, tapou a brecha, ele vai para outro lugar. Ele sempre vai querer atacar onde tem uma brecha aberta, onde a gente estiver vulnerável. Foi assim que ele fez com o Senhor Jesus em Mateus capítulo 4, quando ele chegou lá no deserto e o Senhor Jesus Cristo, 40 dias e 40 noites jejuando. Então o Senhor estava ali faminto. Aí ele chegou para tentar, porque Jesus estava vulnerável ali, com fome. Começou a falar o quê? De pão. Você começa a falar de comida perto de quem está com fome, aguça mais ainda o desejo. E aí ele faz o quê? Ele oferece pedra no lugar de pão.
Por quê? Porque ele é falso, ele é mentiroso. Ele promete uma coisa e é outra. Por isso que ele engana muitos. Muitos vão olhando, pensando que aquilo que está sendo proposto para a sua vida é algo bom, mas quando vai ver, é uma mentira de Satanás. Então, fiquemos espertos contra as formas dele agir. Então, nesse tópico aqui, a identidade do inimigo vai frisar bastante isso, as formas que ele vai agir para tentar parar o povo de Deus. Então, chegamos aqui ao final desse tópico. Nós já iremos para o nosso segundo subtópico. E mais uma vez, eu reforço, eu lhe peço, nos ajude aí, dê o like, se inscreva e compartilhe esse vídeo para que chegue em mais pessoas. E lembrando, quer o slide, quer o PDF, é só chamar, o zap vai estar aí na descrição do vídeo. Olha que slide profissional, ó, você tá usando aí na sua EBD. Aqui também, ó, no segundo tópico, nós vamos ter o seguinte: o segundo inimigo do cristão, que é o que? A carne. E o primeiro subtópico é o conceito bíblico de carne. Aqui também separei 3 pontos da lição para a gente estar estudando. Então nós vamos ter aqui dividido em 3 partes este primeiro subtópico. E dentro dele aqui, a visão é esta aqui. Aqui dentro desse tópico vai ser falado o seguinte, sobre o aspecto físico, moral e espiritual da carne. Esses 3 aspectos da carne vai ser abordado aqui dentro desse tópico, desse subtópico aqui. Então, quais são eles? Aspecto físico, moral e espiritual. O aspecto físico, a gente vamos ter o seguinte aqui, ó. É o nosso corpo, onde a gente tem a pele, tem a carne, tem o nervo, enfim. É esse corpo físico que temos. Então, o primeiro termo aqui, na questão física, é este corpo físico que temos mesmo. E na questão moral, qual que é a parte moral da carnalidade aqui? A parte moral são o quê? São os princípios, valores e normas que orientam o comportamento humano no que diz respeito ao que é certo e errado. Ou seja, é a consciência, é a alma da pessoa. Então, é a parte carnal ali do intelecto, da onde tem as vontades da pessoa. Então, é a parte moral aqui do aspecto da carne. Por fim, a gente vai chegar num aspecto espiritual, e esse aqui que é o problema. O problema da raça humana está aqui. Por quê? Porque aqui existe um espírito carnal no homem, chamado de concupiscência, que ele luta contra o Espírito de Deus. Essa é a dificuldade da raça humana. Esse espírito do homem luta contra Deus, desde a queda lá do Éden. O Senhor falou isso lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3, quando ele disse: não contenderá mais o meu espírito com o homem. Por quê? Porque o homem é continuamente mau e ele vai se opor o tempo todo ao Senhor. Ele vai ficar se opondo a Deus o tempo todo. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Que o homem tem esse espírito que é inimigo de Deus e luta contra Deus. Faça anotação, faça a leitura. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, para clarear melhor esse entendimento. Então o homem tem esse instinto, né? Tem um corpo físico, tem a alma e tem esse espírito da concupiscência que está entranhado, grudado no homem, que ele quer o tempo todo se opor a Deus e às coisas de Deus. Nós vamos aprofundar isso um pouco mais no próximo subtópico. Então vamos a ele. Olha aqui, slide, ó. Totalmente profissional, gente. Coisa chique, coisa de luxo.
Só chamar aí que a gente vai mandar de graça, tá? Aqui é tudo grátis. Pois bem, aqui nós vamos ter 3 pontos também. E o subtópico daqui é o que? A carne no Novo Testamento. Vamos falar sobre a carne no Novo Testamento. Então vamos lá. Paulo destaca a posição entre carne e espírito. A oposição entre carne e espírito. Em Gálatas, capítulo 5, do 19 ao 21, onde ele lista as obras da carne. E em Colossenses, capítulo 3, do versículo 5 ao 9, onde ele exorta os crentes a mortificar as obras da carne. Então, como é que acontece essa luta aqui? A Bíblia nos mostra aqui, o Novo Testamento nos mostrando como é que acontece essa luta aqui, a luta do espírito contra a carne. A carne é esse instinto maligno que está no homem, que se opõe ao Espírito de Deus. E no meio de tudo isso está a alma. A alma fica ali no centro, ó, no meio desta briga. Então, ela é bombardeada por um lado espiritual e pelo lado carnal. E aí ela, a alma, é quem decide qual caminho ela vai seguir. O que ela vai dar ênfase, se é o lado espiritual ou se é o lado carnal. Uma vez eu vi um pastor em um podcast falando sobre isso, e ele disse, olha, aquilo que a gente mais alimenta é o que vai estar mais forte dentro de nós. Se a gente alimenta o espírito vai ficar forte a ponto de conseguir mortificar as obras da carne. Porém, se a gente não alimentar o espírito e alimentar esse desejo, esse instinto carnal vai sufocar o espírito que Deus colocou no homem. Então, fica aí o entendimento dessa briga aqui que Paulo vem trazendo aqui nos textos, que a gente precisa mortificar essa carne. Então, quem decide isso é o quê? A nossa alma. A nossa alma que vai decidir sobre a nossa moral, sobre o nosso caráter. A gente vai fazer o nosso caráter ser dominado pelo espírito ou dominado pela carne. Então esse é o entendimento desse tópico aqui no Novo Testamento. Então, vamos já para o nosso próximo tópico. E mais uma vez eu lhe peço, dá um joinha, se inscreve no canal e compartilha com alguém. Então, vamos ao nosso terceiro subtópico. Nesse terceiro subtópico, aqui o título diz, ó, a perspectiva doutrinária da palavra carne. Aqui também eu separei 3 recortes nesse tópico para a gente comentar. E olha que interessante, que slide totalmente profissional, tá bom? Então, aqui dentro desse terceiro subtópico, qual que é o entendimento que a gente vamos ter aqui, ó? Aqui vamos ter novamente o que estudamos na lição 1. Interessante frisar isso aqui. Porque, ó, na lição 1 a gente estudou o quê? A dupla caminhada do crente. O crente tem a sua conduta aqui, na sua vida, aqui na terra, e também tem uma conduta espiritual com o Senhor Jesus. E aqui na perspectiva doutrinária da palavra carne, a gente também tem uma dupla natureza do ser humano também. Na verdade, ele tem uma tríplice natureza carnal aqui, que são elas o quê? O nosso mundo biológico, ele está afetado também, por isso tem os impulsos e desejos carnais, né? A nossa moral também, ela também está danificada também. E o nosso espiritual também está danificado por conta do pecado. Então, somente em Jesus Cristo é que o homem consegue fazer com que todas essas naturezas
que o acompanha desde a queda, desde lá do Éden, ele consegue mortificar isso aí. Não significa dizer que não vai tirar, vai sair, não. Está sendo mortificado até aquele grande dia onde vai morrer de vez todo esse instinto quando o Senhor nos der um corpo glorioso. Então, até lá vai ser luta por cima de luta contra os desejos da carne. Então é o seguinte, ó, nesse mundo físico, a vida com Jesus no Espírito, este corpo de carne vai demonstrar se a natureza da carne está sendo mortificada. Então aqui o que acontece? Falamos nesse instante dessa luta do espírito contra esse instinto. E aí a alma vai definir o caráter. Então aqui, para complementar este comentário, entra o corpo físico. Este corpo aqui, ó, que nós temos, é a conduta desse corpo aqui, é as ações que eu faço com esse corpo aqui que vai demonstrar se a minha alma está sendo dominada pelo espírito ou se vai estar sendo dominada por esse instinto carnal. Aqui fora vai mostrar o que está aqui dentro. Por isso que Jesus falou, o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai, no sentido de que é o que está aqui dentro. Tudo que a boca fala é o que o coração está cheio, a Bíblia diz. Então reflete aqui fora, a fala é algo próprio do corpo, é por onde a gente somos atingidos também pelo paladar, é um dos sentidos do corpo, é a fala. Então ela demonstra com a minha fala, ela demonstra com as minhas ações, para onde o meu olhar está indo, o que eu estou ouvindo, nos meus 5 sentidos. Então, este corpo vai demonstrar se eu estou sendo dominado, se essa minha alma, a alma que eu tenho aqui dentro, se ela está dominada pelo espírito ou se está dominada por esse instinto carnal. Então, é sobre isso que a gente vai ter aqui neste terceiro subtópico, é sobre este assunto. Então, mais uma vez chegamos ao final do terceiro subtópico, nós vamos para o nosso terceiro tópico. E mais uma vez, curte, se inscreve e compartilha e ajuda a gente a crescer, amém? Então vamos em frente. Chegamos aqui ao nosso terceiro tópico e o título dele é o terceiro inimigo do cristão, que é o que? O mundo. Perspectivas bíblicas da palavra mundo. Você já notou aqui que no nosso slide aqui tem esse celularzinho que ele já subiu, já deu uma vibrada ali e tem uma imagem ali do inimigo dominando as ações no mundo, líderes do mundo, entretenimentos, né? Organizações mundiais, negócios, política e religião também. Ele está infiltrado também na religião. Então, todo canto ele está infiltrado, enganando as pessoas e tentando arrebatar o máximo que ele puder para levar para o inferno com ele. Porque o inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas o homem, por rejeitar o perdão de Cristo, acaba indo parar lá também. Mas que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Aqui foi separado em 4 partes o comentário da lição desse tópico, tá? Vai ter 4 bloquinhos para estar sendo comentado. Então, de uma forma geral, aqui dentro deste tópico, nós vamos ter o seguinte, ó. Aqui nós vamos ter a distinção entre o mundo como criação divina, o mundo como sistema mundano, e o mundo de pessoas que estão vivendo aqui na Terra. Particularmente significa a significativa como é evidenciado na exortação de João, em 1 João capítulo 2, versículo 15, que é para a gente não amar este mundo. E o interessante aqui que nessa questão da distinção desse sistema, a gente vai ter o sistema do mundo como criação, sistema
o sistema do mundo, né, na verdade, e vamos ter o mundo como pessoas. E João está dizendo, não ame nenhuma dessas três categorias. De que forma? No quesito aqui, modo criação, não devemos amar a criação como faz o panteísmo, adora a criação ao invés do Criador. Por isso que tem aquela ideia da mãe natureza, porque o povo adora a criação e não o Criador. Então João está dizendo, não ame essas coisas. E aí isso se encaixa no concupiscência da carne, que a carne é físico, as coisas criadas. E aí a gente vamos ter também o sistema mundano, o sistema maligno, que está por trás de tudo. Já falamos aqui na introdução, está nas novelas, nos filmes, nas redes sociais, em todo canto. O diabo está influenciando. Então, João está dizendo o quê? Não ame esse sistema aí, que está dominado pelo maligno. E aí vamos ter o sistema também como pessoas. Ah, que é isso? João está dizendo para não amar as pessoas? Amar elas no sentido de querer que elas sejam salvas e levar o evangelho, sim. Mas amar as pessoas que estão inseridas nesse sistema mundano significa dizer o quê? Que eu vou fazer as coisas para agradar elas, para ser aplaudido por elas, para ser endeusado por elas. Muitos líderes têm entrado por este caminho, que falam o que o povo quer ouvir, que fala o que agrada o mundo. Aí o mundo aplaude. Isso se encaixa o quê? Na soberba da vida. Alguém que tem o ego inflado, quer o aplauso de todo mundo. Aí, portanto, ele ama essas três categorias de mundo. O mundo como sistema físico criado pelo Senhor. O mundo sistema mundano. Todos os sistemas mundanos aí são aderidos. E o mundo pessoas que mesmo estando no erro, ouve uma palavra que não confronta o seu erro, ouve uma palavra que pode continuar assim, que Deus te ama do mesmo jeitinho que você é. Aí as pessoas vão aplaudir esse tipo de coisa, mas esse não é o verdadeiro evangelho. Esse é um evangelho de quem ama o mundo. Então, João alerta para isso, não ameis o mundo. Então, esse é o entendimento que vai ter aqui neste tópico. Então, vamos para o nosso segundo subtópico do terceiro tópico. Eu já lhe peço mais uma vez, dá o like, se inscreve e compartilha e ajuda o seu irmão em nome de Jesus. Aqui no nosso segundo subtópico, vamos ter o seguinte, 3 níveis de vícios infames, baseado no texto de João. Aqui separamos em 4 partes também a lição para fazer os comentários nela. E aqui vamos ver uma visão geral do que diz esse segundo subtópico aqui, ó. Aqui nós vamos ter o seguinte, ó. Neste segundo subtópico nós vamos ter, ó, novamente aquele aspecto que eu falei agora há pouco do mundo físico, moral e espiritual. Aí no mundo físico vai se encaixar o que? A concupiscência da carne, que é o que? A busca desenfreada pelo prazer físico. Isso é a concupiscência da carne. É a busca desenfreada pelo prazer físico. E aqui nós vamos ter também a moral. A moral, ela se encaixa com a concupiscência dos olhos, que é o que? A alma é o que define o caráter. Falei distante aqui. É a moral das pessoas. E ela é atingida pelaquilo que vê. A alma. Jesus falou isso lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 22. Ele diz que os olhos é a candeia da alma. Então, a gente é o tempo todo bombardeado na concupiscência dos olhos, para que essas imagens que nós estamos sendo afetados cheguem na nossa alma e a nossa alma se corrompa desejando aquilo e querendo a todo custo a prática do pecado. Então, esse é o entendimento desses 3
níveis de vícios infames. O primeiro é o do mundo físico, da busca desenfreada pelo prazer carnal. O segundo é no campo da moral, que é a concupiscência dos olhos, onde somos atingidos pelaquilo que vemos, e o Senhor Jesus Cristo falou sobre isso. Mas também tem um salmo, que é o Salmo 101, verso 3, que diz o seguinte: não porei coisas más diante dos meus olhos. Então, precisamos tomar cuidado com aquilo que estamos vendo, porque a depender do que a gente estiver vendo, a gente está alimentando alguma coisa na nossa alma. E cada vez mais que essa alma é alimentada por isso, mais desenfreada ela fica. Menos ela vai querer ouvir as coisas do Espírito, menos ela vai querer ouvir as coisas da palavra de Deus. Pode ver que quando a pessoa começa a alimentar uma coisa carnal, que chega até a alma e ela começa a ficar faminta pelaquilo ali, ela começa a perder o desejo pelas coisas de Deus, porque isso é natural do ser humano, já é a natureza. Por isso que a Bíblia diz: o espírito está preparado, mas a carne é fraca. É igual a Esaú, não aguenta sentir um cheirinho de lentilha que já fica aguçado. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. A gente somos bombardeados o tempo todo pelo inimigo para tentar nos tirar do caminho. Estamos falando do caminho esse trimestre todinho. E o inimigo, o desejo dele é tirar o crente do caminho. Porque ele não quer que ninguém vá para o céu, ele quer que as pessoas também vá para o inferno. Ele vai para o inferno e quer que as pessoas vá para o inferno também. Então vigiemos, como dizem os pregadores. Tem gente que brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Isso é uma grande verdade. Ele tem um objetivo, ele é focado, ó. Ele sabe o que ele quer. Ele quer nos destruir, quer nos tirar do caminho, para no final a gente ser lançado no lago de fogo junto com ele. Mas a minha oração é que Jesus nos sustente para a honra e glória do nome dele. Chegamos ao final desse segundo subtópico. Nós vamos agora para o nosso já terceiro e último subtópico desta lição. E eu já lhe peço mais uma vez, dá like, se inscreve e compartilha. Ô, irmãos, por que eu fico repetindo isso? Porque aqui a gente faz tudo de graça, a gente não cobra um centavo por isso. A única coisa que a gente pede é isso. Por quê? Porque quanto mais você curte, você escreve, compartilha, o YouTube entende que esse vídeo ele tem um certo grau de importância e indica para outras pessoas também. E aí mais pessoas vão ser edificadas com a palavra de Deus. O nosso intuito aqui é levar a palavra de Deus. Não tem outro intuito aqui por detrás a não ser levar a santa e poderosa palavra de Deus. Então nos ajude nessa missão. Seja aí um canal de bênção também para a nossa vida aqui do canal, tá bom? Então, vamos ao nosso último subtópico, que ele diz o seguinte, ó. O terceiro inimigo do cristão, o mundo. Nós vamos falar agora do mundo e vencendo o mundo. Olha que slide totalmente profissional. Olha essa foto que nós colocamos aqui, ó, do soldado lutando contra os dardos inflamados. Por quê? Porque aqui nesse tópico, aqui nós separamos ele em três também, ó. Tem aqui o primeiro comentário, o segundo está aqui e o terceiro vai aparecer ali. Pronto, temos três comentários aqui também. E dentro desses três comentários aqui, a gente vamos falar o quê? Sobre batalha espiritual. Que nós vamos entrar no campo da batalha espiritual, que está descrita lá em Efésios, capítulo 10, ou capítulo 6, do versículo 10 ao 18. Então, a gente vamos ter o seguinte aqui, ó. Essa passagem deixa claro o auxílio do alto para vencermos essas batalhas. Porque além de Deus nos fornecer as armas espiritual, porque a batalha é no campo da espiritualidade, é bom frisar isso,
que lá em Efésios diz que a nossa luta não é contra a carne, contra a sangue, são contra os principados, potestades, espíritos da maldade, nos lugares celestiais, no campo espiritual. A nossa batalha é lá. Então, Efésios deixa isso claro. Mas aqui também, ó, ele também habita em nós. E isso faz o inimigo correr, ô glória. Por quê? Porque em 1 João, capítulo 4, versículo 4, diz que nós já vencemos ele, porque maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Então aqui a nossa batalha espiritual, nesse último tópico aqui, vencendo o mundo. A gente vence o mundo no campo da espiritualidade. Não é na força do nosso braço, não é na nossa força de forma alguma. É no auxílio que vem do alto, é na força que vem do Senhor, é nas armas espiritual que Ele nos fornece para que a gente possa vencer o inimigo e ele partir em retirada, porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. É como finaliza aqui, ó, o texto, ó, sendo assim, precisamos nos sujeitar a Ele, quem? Jesus Cristo, resistir ao diabo, pois temos a sublime promessa, Ele fugirá de vós. Então, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a Bíblia também diz que tem coisas que a gente tem que fugir. Por exemplo, a Bíblia diz fugir da prostituição. Aí alguém pega e quer aplicar esse versículo aqui. É o diabo que vai ter que fugir. Só que o diabo que está querendo me destruir naquele momento é esse instinto que está em mim. Esse instinto carnal. Ele está querendo me jogar na prostituição. O que eu tenho que fazer? Fugir. Fazer igual José, ó. Correr. Cair fora. Não adianta querer brincar com o pecado não, porque o pecado, se ele enredar alguém, ao fim é feio. O negócio é feio. Então, que Deus tenha misericórdia. Então, esse é o entendimento desse tópico. A gente vai estar trabalhando aqui no campo da batalha espiritual. Então, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma pré-aula e eu lhe peço mais uma vez, se inscreva, dê o like e compartilha. Amém? Aqui a nossa conclusão vai dizer o seguinte: o apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo em nos tragar, com o objetivo de destruir a obra realizada por Cristo em nossas vidas. Ele quer enfraquecer a nossa caminhada rumo aos céus. A ação diabólica é feita mediante os ataques do inimigo. Então, para não ceder aos seus ardis, precisamos viver constantemente sob a presença do Espírito Santo, preparados, fortalecidos em Deus. A nossa força vem do Senhor, então corra para os braços do Senhor, que Ele vai te dar sempre o livramento e o inimigo não vai poder destruir você. Amém? Então que Deus em Cristo abençoe a tua vida. E mais uma vez, curte, se inscreve e compartilha. E se você quer receber o slide que usamos aqui, é só chamar. O WhatsApp vai estar aí na descrição do vídeo. E temos o PDF também. A gente vai enviar tudo para você com o maior prazer, sem lhe cobrar nada por isso. Aqui é tudo de graça, tá bom? Então, Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus.